Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como eu havia prometido mais cedo, eu convidei o pastor Júnior Magalhães, que já é conhecido nosso, eu me dispensa, inclusive, a apresentação das credenciais dele como teólogo, como historiador, como youtuber e como pastor. Então, eu vou direto ao assunto, porque eu convidei pela notícia que eu recebi hoje, depois eu fui conferir, realmente o canal da Maranata saiu do ar novamente. Eu não tenho informações, eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu tenho acompanhado, de vez em quando eu vejo, recebo áudios, o Júnior Magalhães explicando o que está acontecendo, por que o canal da Maranata caiu da primeira, por que caiu da segunda. Como eu não entendo, então eu achei interessante trazer o Júnior Magalhães aqui, que é uma pessoa que está acompanhando isso desde o princípio e que tem informações sérias e verdadeiras. Nós não temos nada a esconder. E eu gostaria, então, que o Júnior Magalhães nos trouxesse essas explicações. Mas antes, Júnior, antes de eu passar a palavra, eu queria mostrar para os irmãos aqui a postagem que uma pessoa fez ontem no canal Maranata Anátema. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Opa, vou colocar lá maior aqui. Então, vejam só o que esta pessoa... Eu até acredito que isso é um fake, né? Esse Marco Antônio dos Santos, acredito que seja um fake, mas, enfim, ele escreveu ontem nos comentários do canal o seguinte: convido a todos os homens e mulheres de Deus a orar. Um desafio. Em uma semana, se for para Maranata fechar, tudo bem. Ou esse canal vai ser fechado pela vontade de Deus em uma semana, dia 27/11/2021, Deus ou Baal. Eu acredito que ele esteja fazendo aqui aquela referência à passagem dos profetas de Baal e Elias. Mas, Júnior, eu vou passar aqui a palavra para você. Na hora que você quiser, eu passo também o áudio do Josias para mostrar como é que a Maranata traz informação para os seus membros, tá ok? Então, é só quando você quiser, você me avisa aqui que eu passo o áudio do Josias. Júnior Magalhães, seja bem-vindo ao canal Maranata Anátema. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez, porque nós acompanhamos o seu trabalho, sabemos que é um trabalho sério, sabemos que você tem tido inúmeras dificuldades para manter, inclusive, os seus próprios canais no ar, e é uma satisfação ter você aqui conosco. Você está com a palavra, Júnior. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, pastor Saulo. Quem me viu a falar no Instagram agora há pouco e no meu próprio canal do YouTube sabe que eu não estou feliz com o que aconteceu, tá certo? Eu quero primeiro aqui deixar claro, quanto a essa postagem desse cidadão, ele também veio no meu canal e ele colocava Ctrl+V, Ctrl+C para tentar gerar aquilo que chamamos de falso envolvimento, que faz com que um canal caia. Ele tentou fazer isso comigo, eu tive que bloquear ele. E isso acontece nos canais da Maranata, nós estaremos levando à justiça, eu espero, né? Após mostrar a fala do Josias, depois a gente vai entrar sobre isso, eu espero que a Maranata me coloque no polo passivo, porque ela diz que eu cometi falsidade ideológica, ela diz que eu fiz uma coisa ou outra, mas ela precisa me colocar no polo passivo, quando ela pedir a liminar, para o juiz pedir para me ouvir, porque aí eu vou explicar o que está acontecendo, tá certo? Porque quando a Maranata ela ingressa na justiça, ela ingressa como se o canal dela tivesse caído por danos materiais, digamos assim, ou por uma violação dos direitos materiais dos autores. E aí eu quero aqui explicar isso, tá? Primeiro ponto. Eu, pelo menos, eu creio que o pastor também não, eu não tenho nenhuma intenção de estar fazendo um contraponto à Maranata. Não tenho intenção, tá? Muitas vezes eu estou abordando outros assuntos e os irmãos perguntam o tempo todo sobre a Maranata. E eu interrompo, quem pegar minhas aulas vai ver, para falar sobre Maranata. Inclusive, eu estou mudando para uma plataforma chamada Kiwify,
em que lá vai haver um plano de assinatura, a gente vai profissionalizar o trabalho, nós vamos adentrar, nós vamos dar aula. Eu também sou bacharel em Direito, a minha primeira formação é jurídica, eu me formei na Universidade Federal, eu fui aprovado no meu primeiro exame de ordem, tá certo? Então, assim, eu busquei estudar profundamente nesse período direitos autorais. Nós montamos, inclusive, uma empresa, através da minha esposa, para a questão de distribuição digital de músicas. Por quê? Porque as plataformas de stream, elas trabalham de uma forma diferente. Não é só o direito de um país que está envolvido. Nós estamos diante de algo novo, né? E está havendo legislações novas, mais atualizadas, o Marco Civil da Internet, está muito em debate a questão do que seria a difamação, a calúnia, a injúria, mas algumas coisas nós já temos no nosso país muito bem estabelecidas. Por exemplo, algo que está estabelecido é a questão da lei de direitos autorais, daquilo que é direito patrimonial e direito moral. Deixa eu explicar. O direito patrimonial é a exploração econômica, tá certo? E o direito moral é o nome do autor, é o nome do intérprete. O direito material, você consegue transferir ele através de um contrato de cessão de direitos autorais, que é o que a Maranata raramente tem, que na maioria dos casos ela só tem ela só tem permissão de uso, ela não tem sequer o contrato de cessão de direitos autorais. E quando ela aplicou strikes, ali ela, né, o advogado dela estava cometendo falsidade ideológica. Por quê? Porque ele não tinha como advogar para uma pessoa, nem muito menos a Maranata, ser dona de uma música que ela não é. E mesmo que ela tivesse os direitos patrimoniais, mesmo assim ela tem que colocar o nome do autor da música, que é o que todo grupo coloca. Eu mostrei no meu vídeo, o Cameron, eu digo, olha, tá aqui, ó, tá aqui a ficha técnica, a Maranata precisa colocar, ela não pode ficar escondendo que, por exemplo, a autora do Louvor Rejubila não está mais na Maranata, que o autor do Louvor Sinais de Ofício e Cumpre, o Pastor de Israel, não está mais na Maranata. Ela não pode ficar violando direitos autorais morais, entendeu? E direitos do consumidor. Porque qual o primeiro ponto? Deixar aqui claro. Nós nunca denunciamos um culto da Maranata. Eu nunca cheguei lá, apesar do falso envolvimento, porque tem, por exemplo, pré-culto, que tem 200 visualizações e 5 mil curtidas. A gente vê que aquilo é artificial, que são robôs. Aquilo ali já é motivo para derrubar um canal. Né? E nós vamos levar isso para a justiça. Eu já entrei com o processo aqui, eu vou estar levando para o YouTube, porque aí na conversa, na conciliação, você consegue mostrar algo que você não consegue pela internet. Aquele envolvimento falso, mas eu nunca denunciei um culto da Maranata. A Maranata não pode alegar, ele denunciou a nossa aula dominical, o nosso seminário. Não, as minhas denúncias estão atreladas, primeiro, em nos defender, porque todas as vezes, quem ataca primeiro é a Maranata, quem tenta derrubar nossas plataformas é a Maranata, nós não tentamos derrubar as plataformas dela, eu não entro em grupos de Maranata para ofendê-los, entendeu? Eu faço parte de mais de 30 grupos da Maranata, de Facebook. Eu nunca cheguei lá para postar um vídeo meu. Eu nunca invadi uma plataforma deles. Eu não sou hacker. Eu assino os requerimentos com o meu nome, eu coloco o meu endereço, eu coloco o CEP, eu coloco o meu telefone, eu coloco o meu e-mail. A Maranata tem essas informações. Então, não adianta o Josias chegar sem documentos, e eu vou disponibilizar todos os documentos para o senhor, pastor, como disponibilizei da outra vez, para que o senhor mostre tudo, tudo. Quando a Maranata, recentemente, eu fiz alguns vídeos falando sobre Jim Jones, mais uma vez, né, quando fala Jim Jones, Jonas Marques, vem acho que o pastor testemunha disso, o pastor foi ver um vídeo, caiu, né? Falou de Jim Jones e Jonas Marques, eles começam com a loucura deles. E olha só, o assunto de Jones e Jonas Marques, só para deixar claro, quando nós estamos falando da Maranata, do ponto de vista historiográfico, teológico, quando a gente fala que o Gideuti, ele afirmou, depois do dia 31 de outubro de 67, o suposto dia do primeiro culto, a Maranata, que ele afirmou que ele cria nos dons espirituais, mas numa carta dirigida ao presbitério de Vitória, ele diz claramente não crer nos dons e que ele estava sendo vítima de uma calúnia. Então, o trabalho historiográfico é mostrar que o Gideuti
não é do ponto de vista histórico, segundo Joel Brinco, com todas as referências bibliográficas, com Atos, ele mesmo assinou que não acreditava nos dons espirituais. Então, isso é um trabalho histórico. Então, antes do trabalho, eu deixo bem claro, ó, isso aqui, meus irmãos, isso aqui é fato histórico. Quando eu vou falar de Jones, eu digo assim, isso aqui é uma especulação. Existe a diferença entre especulação, irmãos, especulação histórica, ela não tem validade científica. Existe a diferença entre hipótese é o que vai além de uma especulação, tá? Da hipótese, você tem uma tese, essa tese submetida a uma antítese, é aquilo que Karl Marx falava, mas que não era essencialmente de Karl Marx, mas é um método aplicado. Quando uma tese é submetida a uma antítese, gera uma teoria, né? Então, eu não estou tratando uma teoria ou uma tese. Muitas vezes eu coloco isso aqui em especulação. Por que uma especulação acerca de Jim Jones gera na Maranata tanto medo? Eu deixo claro que é uma especulação. Eu disse aqui, não é, agora tem fatos históricos que a Maranata não quer que chegue nas pessoas, como por exemplo o fato de que o nome Maranata já existia, não é? Já era conhecido pelo Dodd, pelo pastor Jonas Marx, que é Jonas com 2 N's, a Maranata está até colocando o nome dele errado, que já existia desde 1951, o Instituto Maranata, criado na cidade de Fortaleza pela União Evangélica Sul-Americana, ligada ao movimento congregacional, foi criado em 1951. Por que eu não posso mostrar, por exemplo, que o RG da Dona Irone é lá da Paraíba, por exemplo, o primeiro RG dela, porque o Jonas, né, ele foi para o movimento pentecostal lá em João Pessoa, que houve dentro da congregacional em 1959. Porque a gente tem que engolir essa história de que o Jonas Marques deixou a congregacional quando ele faleceu na congregacional. Nós vamos trazer aqui, inclusive, os vínculos trabalhistas e previdenciários dele, para mostrar que ele não era da Maranata. Por que a Maranata tenta o tempo todo derrubar os nossos canais quando nós estamos lidando com fatos históricos? E quando não estamos lidando com fatos históricos nem com teorias, né, de cunho científico, deixamos muito claro ser uma especulação ou uma tese. A gente deixa claro no início do vídeo. E eu quero entender o seguinte, nós temos nossos grupos, eu não saio entrando no grupo dos outros. Por que uma postagem nossa no grupo, no grupo nosso do Facebook, que é um grupo fechado, não é um grupo aberto, por que os maranatas entram lá, pegam nossas postagens, tiram de contexto e processam pessoas? Isso é uma violação à liberdade de expressão. Nós estamos num ambiente nosso, fechado, conversando. Pode ser que um momento ou outro se exacerbou. Quantas vezes eu peço desculpa? Eu tinha retirado mais de 200 vídeos. Eu excluí mais de 200 vídeos porque foram considerados ofensivos. Então, eu fiz uma retratação com os irmãos da Maranata. E depois disso, eu faço um vídeo tratando de uma especulação. E a Maranata vai lá, o senhor Isaías Diniz aplica 2 falsos strikes, alegando que uma música que estava lá era deles. Espera aí. Aí eu vou ter que ficar parado vendo essa enrolação, essa mentira, porque os direitos autorais, nós estamos lidando com algo muito novo no âmbito da internet. Nós estamos lidando com algo muito recente, o marco civil da internet é algo muito recente. E é natural que um desembargador e um juiz não esteja familiarizado também. Jurisprudências estão sendo construídas agora, não é? Até em que ponto vai a liberdade de expressão? Mas alguns parâmetros nós temos. Por exemplo, pessoa jurídica, ela não tem honra subjetiva. Pessoa jurídica não sofre injúria. Pessoa jurídica não sofre calúnia, porque pessoa jurídica não comete crime. Quem comete crime são as pessoas físicas. O que a pessoa jurídica comete é o crime ambiental. Então só se pode colocar o processo de calúnia se a gente estiver falando que uma denominação cometeu crime ambiental. Mas os demais, quem tem que processar são as pessoas físicas. Elas têm que vir a juízo contra nós, se elas estão achando que estão sendo caluniadas. Entretanto, o único cabimento, digamos assim, a única base para a ação judicial da Maranata seria por difamação. E eles colocam lá injúria, calúnia, para tentar o quê? Majorar a pena. Isso aí é facilmente derrubado. Agora, olha só, uma instituição cuja toda a liderança foi presa, que não foi inocentada, que respondem, e não foi só perante a justiça comum, não. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo condenou.
Essas pessoas, a Fundação Mundial dos Passos Barros não pode mais receber verba pública. Eu mostrei uma portaria do Ministério da Saúde, né, que era uma farra. O governo Lula encharcava a Maranata de dinheiro através de convênios, fora os governos estaduais do Espírito Santo. Eu não posso mostrar esse vínculo da Maranata. A Maranata não mostra quanto ela gasta, por exemplo, colocando propaganda na Rede Globo. Aí quando eu tenho um canal, o canal não é para o Maranata, eu não estou nem aí para ele. Eu pague mesmo o dízimo, porque eu vou receber minhas indenizações. A Maranata vai precisar de dinheiro para pagar minhas indenizações e para pagar o que ela já pagou no escritório, para fazer o que faz. Não é? Essa decisão judicial para fazer o canal voltar, que provavelmente eles vão conseguir alguma decisão judicial, né? Porque eles vão até conseguir. Eles entram no estado, não conseguem, vai entrar em outro estado, vai entrar em outro estado, eles vão entrar em vários estados da federação até conseguir algum. Não é? Sabe-se lá como. Mas a grande verdade é que o YouTube sequer deu direito de defesa de novo à Maranata. Porque é muito clara, a violação é muito clara. É só qualquer leigo ver. E outra coisa, pastor Solo, estou migrando para outra plataforma para ter um ambiente sadio de conversa, porque eu já estou adoecendo. A minha esposa falando aqui, explicando de falsos perfis. Né? Faz um perfil de uma senhora pedindo ajuda e depois troca-se todo aquele perfil para colocar uma adolescente seminua. Estamos lidando com esse tipo de gente. Agora, eles poderiam permanecer lá e deixar nós realizar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é dizer para quem saiu, porque na verdade eu vou falando de outros assuntos. Aí começa a surgir pergunta da Maranata, eu tenho que responder. Eu estou falando de história de não sei aonde, eu estou abordando ordem de Melquisedeque, aí o pessoal começa a perguntar, e aquele negócio lá de que o sangue é o espírito? Aí eu tenho que adentrar nos assuntos. Então eu não posso mais dar aula, eu não posso falar com o nosso grupo, o pessoal que já saiu da Maranata. Por quê? Porque veio alguém da Maranata assistir o nosso, eu não sei por que veio assistir. Eu queria entender por que as pessoas da Maranata estão mais preocupadas conosco do que preocupadas com eles lá. Se preocupa lá com eles. Vai viver a vida de vocês. Eu não entro nos grupos. O pessoal manda para mim, isso aqui, me tira essa dúvida. Eu pego, tiro a dúvida. É heresia, é mentira, é engano, é feitiçaria. Né? Quando eu falo que a Maranata é uma seita satânica, que muitas pessoas acham isso muito forte, é forte por causa da questão cultural mesmo. Por quê? Porque o que é o satanismo? Satanás é aquele que quer se sentar no trono de Deus. Né? É aquele que quer se colocar no lugar de Deus no coração do homem. E o que a Maranata faz? Ela substitui Cristo pela obra. Tem algo mais satânico do que isso? Você vê pessoas que não aprenderam a amar o próximo, não aprenderam a amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. A Bíblia diz que quem não ama aquele que vê, não pode amar a Deus que não vê. E a Maranata, ela prega que aqueles que saem dela são apóstolos, ela prega tudo isso, e o pior, ela fica lançando maldições, ela fica torcendo para a vida da pessoa dar errado depois que sai. Ela fica torcendo para a pessoa ter um câncer, para a pessoa ter uma doença. E aí os seus próprios membros estão doentes, depressivos, cometendo suicídio. Aqui em Maceió teve homicídio. Rapaz, a Maranata matou a esposa. Matou. Eu saí divulgando? Não, eu não saí divulgando. Porque os filhos estão na Maranata, eu ia fazer um negócio desse. Quantas notícias eu recebo e eu não divulgo? Quantos choros eu escuto 2 horas da manhã, 1 hora da manhã? Pessoas que se dedicaram 20 anos e foram chutadas. A primeira dificuldade que teve, né? Se tiver alguém da Maranata assistindo, saiba o seguinte: você defende muito a Maranata. No dia que você ficar desempregado, no dia que você tiver uma doença, você vai ser chutado. Você vai entender o que é a denominação quando você passar por uma luta. Você sabe o que é pastor, né? Não é quando você está dizimando lá, não. Pastor você conhece na hora da necessidade, na hora da angústia. Né? Então, o que eu estou querendo aqui dizer, pastor, a priori, eu não tenho nenhuma alegria, eu não denunciei nenhum culto, não tem um culto da Maranata que eu tenha denunciado. Por que eles tiraram o negócio do culto? É tudo mentira, Josias é um mentiroso. É mentiroso. É um homem sem escrúpulos, mentiroso. Assim como aquele capitão do mato, já tem processo contra ele. Ele vai ter que provar que cometeu falsidade ideológica. A Maranata, ela não se soltou, mas nenhum processo ela colocou meu nome por extenso. Então, tudo que ela divulgou, eu vou solicitar uma retratação da Maranata
um direito de resposta em todos os canais da Maranata, todos, na Rádio Manaim, lá no satélite que vai deixar de existir, porque o 5G vai inabilitar todas essas antenas parabólicas, isso foi tudo desperdício de dinheiro, viu? Vai inabilitar tudo, vai virar tudo lixo, sucata. Eu vou solicitar o direito de resposta, porque ela foi lá dizendo para todo mundo que eu tinha feito algo que eu não fiz, sem citar meu nome, mas no processo ela colocou o nome, então todo mundo sabia que era comigo. Então eu vou solicitar o que? O direito de resposta. A Maranata vai ter que abrir lá o espaçozinho dela e eu falar o que de fato aconteceu e mostrar os documentos. Que isso eu vou exigir na justiça. Já são 7 processos. Claro, alguns eu entrando, mas entrando em decorrência do que eles fizeram. Decorrência do que eles fizeram. Toda hora a Maranata tenta derrubar meu canal. Quando vieram me processar, eu disse... Eu lhe dou 30 dias para tirar o processo. Eu aguardo as consequências. Aí teve muito Maranata rindo. E agora? E agora? Depois desse tempo todo? Quero ver a cara de riso agora. Em pleno domingo, o Gideotti sendo retirado do ar. Dias depois do aniversário dele. E agora? Tá achando engraçado? Porque eu não acho engraçado. Isso é horrível. Até porque a Maranata, ela pega um perfume com a marca de Cristo e coloca fezes dentro e vende. Vende. Algo que vem das hordas do inferno. O canal do YouTube da Maranata, na verdade, é uma propagação das ondas sonoras, entendeu? Do inferno. Vem direto do inferno. O Gideotti é a boca de Satanás. Né? Quando eles falam em mistério, pastor, entenda, as pessoas acham que eu sou muito enfático, mas esse é o momento para ser enfático. A Bíblia diz o quê? O tempo todo, toda vez que os reis não tinham mais nenhum tipo de temor a Deus, que os sacerdotes não tinham mais nenhum temor a Deus, que eles infringiam a lei, os sacerdotes, quando eles estavam nesse estado, Deus levantava homens, profetas, para falar da forma como eu estou falando. Os profetas não vieram para trazer uma revelação nova, como a Maranata diz. Não! Os profetas vieram para lembrar daquilo que já foi revelado. Lembrar da lei de Moisés. E no nosso caso, lembrar das escrituras. Do que está na palavra. Porque há um juízo sobre cada pessoa que está ali. O Gideotti precisa se arrepender dos seus pecados. É uma mentira atrás de outra mentira, de outra mentira, de outra mentira, de outra mentira. E nós estamos aqui, o quê? Profetizando. Agora, quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não convenço ninguém de nada. A minha parte é falar. Se você arrependeu ou não, é outra coisa. Mas no dia do juízo final, eles não vão poder dizer que não ouviram. Porque Deus usou os seus. Não vai poder dizer assim, eu não sabia que a Maranata era uma seita, que lá era um acampamento de anjo caído, que era potestade, que tudo aquilo. Eu não sabia que clamar pelo sangue ia trazer maldição na minha vida. Sabia sim, porque eu enviei lá meu servo Solo, eu enviei lá meu servo Júnior Magalhães, né? Eles sabiam. No juízo final, eles sabiam. Então, feliz? Não, não estou feliz. É óbvio que não. Porque eu queria que houvesse, da parte deles, primeiro, arrependimento de pecados. Não precisa chegar confessando para todo mundo, não. Mas entre eles, você está dizendo, vamos rever isso aqui. Vamos rever. Porque dinheiro eles já têm. Né? Dinheiro já tem. Não foram inocentados. Foram até o processo prescrever. Dinheiro já tem, então vamos sentar aqui. Não, vamos para aí. Vamos sentar, vamos colocar aqui a coisa em ordem, vamos orar a Deus, qualquer coisa. Vamos substituir o presidente que já está aí, né? Qualquer coisa. Não há sinal. Não há sinal. Olha só, da outra vez vieram para cima do meu canal, o canal deles caíram. O que é que eles fizeram? Eles vieram derrubar de novo. Eles não têm limites. E nessa guerra, por que eles gostam da guerra? Vou explicar. Eu e você não gostamos da guerra. Quando a gente atira no alvo neles. Mas quando eles atiram nos civis, eles atiram nas ovelhas, eles atiram nos inocentes. A Maranata é como aquele grupo terrorista que explode uma bomba para acertar a gente, mas eles buscam acertar quem está ao nosso redor. Imagina quantas pessoas lá na Maranata, agora, estão angustiadas,
achando que o adversário atacou a igreja, porque eles estão alimentando esse sentimento, eles estão alimentando aquelas pessoas ódio, que é a pior coisa que pode existir, que envenena a alma, que mata o ser humano. Eu tenho aqui uns rompantes, mas você vai ver que meia hora depois já estou normal, não é? Um dia o pastor mandou áudio para mim, eu cheguei para o pastor e disse, não, pastor, você está certo. A gente tá errado, meu irmão. A gente erra mesmo e tem que dizer que tá errado. Não tem problema nenhum, não. Isso, graças a Deus, porque a glória é de Deus mesmo. A gente é totalmente errado. Agora, que a queda do canal tá se dando, principalmente, primeiro, por violação das leis. E segundo, porque eles vêm o tempo todo tentar nos perseguir, que nós somos os perseguidos, eles se colocam como se eles fossem os coitadinhos, quando na verdade são eles que arrastam as pessoas aos tribunais, algo que é proibido pela Bíblia, pela palavra de Deus, mas eles não têm nenhum temor a Deus. Então é isso. Acho que consegui sintetizar um pouco o assunto. Júnior, eu vi que você está bem impactado com alguns fatos, mas, Júnior, desculpe, mas eu continuei sem entender. Porque, objetivamente, antes deixa eu só comentar aqui o que você falou. Eu entendo exatamente o que você falou, eu compreendo, sei do que você tem passado. A Maranata já derrubou um canal meu, quando na ingenuidade eu nem sabia o que estava acontecendo. Tinha colocado lá alguns vídeos apenas, comentando doutrinas e sem nenhum tipo de ofensa. E de repente eu vi um canal, um trabalho que a gente estava fazendo, ser encerrado, de um modo assim, eu achei injusto. Inclusive, eu mandei um e-mail, na minha ingenuidade, né? Eu mandei um e-mail para os endereços lá da Igreja Maranata, Rádio Manaim, tudo, que o próprio YouTube informa o endereço para você fazer um contato, para que, se for o caso, você consiga solucionar a questão sem nenhum tipo de outro tipo de litígio, né? Eu mandei e-mail para a Igreja Maranata, até dizendo assim, olha, eu não estou entendendo, podemos conversar sobre isso, o que está acontecendo, o que está incomodando, né? E eu não tive nem mesmo resposta, ou seja, eles não me consideraram dignos de ter uma resposta, eles derrubaram o meu canal, eu procurei fazer contato, procurei entender o que estava acontecendo e eu sequer tive resposta. Eu não mereci uma resposta da Igreja Maranata. E aí a coisa foi desenvolvendo, aí logo em seguida recebi processos judiciais, hoje ao todo são 18 processos, como você sabe, eu, Roseli, Igreja Cristã Celeiros. Então, eu sei exatamente, e não parou por aí, né? É importante que as pessoas entendam a razão da sua indignação, porque ao longo desse período, a Igreja Maranata, ela continuou, e não são pessoas, é a própria igreja, a própria instituição, ou seja, sob a ordem, eu acredito, da liderança, alguém tem que autorizar isso. É o GDT, é o monopólio GDT. O GDT é o Deus da Maranata, o Deus com D minúsculo. Então, o que acontece? Aí, ao longo desse período, a gente continua recebendo ataques aos canais. Então, a Maranata, o tempo todo, ela está tentando derrubar os nossos canais. Isso é um fato. Pastor, eu não estou exagerando. Talvez o senhor não entendeu, porque a resposta técnica eu quero dar após a fala do Josias. Ah, sim. Então, é exatamente onde eu queria chegar. Eu entendo, como eu falei, eu entendo toda a sua indignação. Eu coloquei aqui esse comentário deste fake, eu acredito, Marco Antônio, até porque eu acredito, Júnior, que esta mensagem que os irmãos da Igreja Maranata estão recebendo, ela é uma mensagem que ela envolve um certo perigo. Por quê? Porque na medida que você fica dizendo para a pessoa, olha, o Solon é o inimigo, o Júnior Magalhães é o inimigo, o Joaquim é o inimigo. Então, quer dizer, a compreensão que eu, pelo menos, tenho sobre isso é que nós não lutamos contra carne nem sangue. O meu inimigo não é o Gedeuti, o meu inimigo não é como é que chama? Amadeu, o meu inimigo não é eu esqueço o nome das pessoas, mas o meu inimigo não são as pessoas da Maranata.
Se existe alguma luta que vem sendo travada, essa é uma luta que não é contra pessoas, ou seja, eu não quero nenhum mal ao Gedeuti, ao Amadeu, ou a quem Não, quer que não, seja. não. O que a gente quer fazer é trazer informação para que as pessoas, elas, diante das informações, elas tenham a liberdade de tomar suas decisões, escolher os seus próprios caminhos. Então, a ideia não é atacar pessoas, mas é trazer informação para as pessoas. E agora acontece o seguinte, que na medida que eles nos apontam como inimigos, de repente aparece uma pessoa desequilibrada, mentalmente Sim, desequilibrada, como a gente vê no canal, algumas pessoas que são desequilibradas, e aí essa pessoa ela fica recebendo essa mensagem, o Solo é inimigo, sim. o Júnior é inimigo, o Júnior, daqui a pouco vai ter alguém aqui na porta da minha casa aqui, achando que em nome de Deus está, então, matando um inimigo. Não, mas é Então, isso que eles querem. veja É isso só que o eles perigo. querem. Veja o perigo de você estar num lugar onde a sua mente está sendo trabalhada de um modo, eu acredito que um modo maligno. Né? Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra principados. Então, amanhã, é lógico, aqui em casa, nós somos nós somos também policiais, né? A Roseli é policial, eu trabalhei na polícia há muito tempo, nós temos como nos defender. Em qualquer lugar nós temos como nos defender. Mas outras pessoas não têm. Outras pessoas não têm. E, de repente, aparece um louco, um desequilibrado, que vai achar que pode, então, em nome de Deus, nos causar algum mal. Então, é esse o perigo que eu acho de você estar envolvido com esse tipo de mensagem. Então, Sim. esse é um ponto. E, Júnior, o que eu disse que eu não entendi é o seguinte, objetivamente falando, o que levou o canal a cair, a conta foi encerrada, não foi encerrada, na verdade, eu estava querendo entender a parte, vamos dizer, essa parte do que A parte aconteceu. técnica, eu queria mostrar o áudio do Josias para falar da parte técnica. Então, Júnior, eu vou passar aqui o áudio do Josias, não vou passar a imagem, porque senão eles derrubam o nosso vídeo, né? Então, eu vou passar aqui e veja se dá para escutar aí. Pessoal, a paz do Senhor. A gente sabe que não pode realizar a obra do Espírito Santo de Deus sem oposição. Isso acontece no dia a dia. E mais uma vez a gente está com aquele probleminha no nosso canal no YouTube, que já foi explicado, todo mundo já sabe do que se trata, gente que precisa receber uma bênção do Senhor e faz esse tipo de coisa. Tá certo, tudo bem. O canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, por enquanto, está fora do ar. Então, para você continuar assistindo a programação da Igreja Cristã Maranata, você vai assistir nesse link que está aqui embaixo, tá? Que é o canal alternativo que a gente tem, e você vai assistir o culto da noite, você vai assistir a programação da Igreja Cristã Maranata, vai estar postada, e assim que voltar ao funcionamento normal, porque não vai demorar muito, então a gente recoloca todo esse conteúdo lá no canal oficial. Então já sabe, para evangelizar, para mandar convite para as pessoas, você para assistir ao culto da noite, a programação da Igreja Cristã Maranata, é nesse linkzinho que está aqui embaixo. Basta você clicar, vai abrir lá, você pode copiar, você pode compartilhar com pessoas que você conhece, tá bom? Um grande abraço, vamos continuar fazendo a obra, vamos continuar em frente, a paz do Senhor Jesus. Então, Júnior, esse aí é o áudio, eu vi que logo no início, realmente, ele já mostra assim, ó, tivendo aquele probleminha, ou seja, ele não diz o que aconteceu, qual é o probleminha? E aí dá a entender que o probleminha é você, pelo que eu entendi, o probleminha é Júnior Magalhães. Ele fez algo pior. Então, olha só, ele coloca aqui, ó, nós temos um probleminha, a obra de Deus é atacada. Então, quer dizer, ele fala de uma questão espiritual, né, que é o inimigo contra a obra do Espírito Santo, mas depois ele acaba conectando o inimigo à sua pessoa. Então, isso eu acho isso grave, eu acho isso assim uma coisa que não deveria acontecer de pessoas que se dizem pastores. Eu acho que ele é mais radialista, no meu ponto de vista. Eu acho que nunca vi ele atuando como pastor, me parece ser apenas um radialista, mas, enfim, ele está se comunicando com as pessoas, né? Então, agora, se você nos permite, então, explorar um pouquinho desse conhecimento seu, eu também gostaria de entender, porque eu entendo muito pouco disso. Então, eu vou deixar a palavra contigo. O que está acontecendo é o seguinte, o Josias fala, mas não mostra documentos, né? Então, quando diz assim, esse probleminha nós vamos resolver, na verdade eles vão entrar na justiça,
não é? E vão pedir uma liminar, e na petição inicial eles vão dizer que estão sendo vítimas de um ataque hacker, que uma pessoa cometeu falsidade ideológica, que eles tinham autorização para usar as músicas, vão lá mostrar um contrato feito no cartório do Diniz, entendeu? Vão lá mostrar um registro na Biblioteca Nacional que custou R$ 20, vão mostrar documentos que não asseguram sequer o direito patrimonial, tá? Só que a nossa denúncia não se baseia em direitos patrimoniais. Deixa eu só colocar aqui para. Eu vou tirar o fone de ouvido, porque eu tenho que escolher, né? Tá, Diminuir um pouco a qualidade de áudio, né? Perdeu um pouquinho, mas só para eu entender. O canal, ele caiu, assim, ou a conta foi encerrada? Porque a conta foi encerrada. A conta foi encerrada, olha só. A Maranata derrubou meu canal 2 vezes já, né? Diga-se de passagem. Não. A segunda vez, do nada, eu recebi uma comunicação e depois o canal voltou sozinho, eu só fiz aquela resposta padrão que você sabe, né? A conta da Maranata está encerrada. Então, não é uma queda. Não, é a conta encerrada. Da outra vez também foi a conta encerrada. O que acontece? Quando eu faço as minhas defesas, eu coloquei um vídeo da minha defesa. O Isaías Diniz recebeu o e-mail, porque o YouTube encaminhou para ele. O que é que eu peço? Eu peço ao YouTube que exclua o canal da Igreja Cristã Maranata pelo uso fraudulento de requerimentos. Pois, aí eu vou explicando, tal. As regras do próprio YouTube eu vou colocando lá. Né? Porque a lei de direito autoral no Brasil, ela diz o que é uso aceitável. Você pode usar a imagem de alguém, o vídeo, se aquilo ali teve um uso transformativo, você transformou em outro material. Eu digo, então a Maranata, reiteradamente, de novo, ela é a única, eu só sofri strike da Maranata, eu tenho um canal, o outro produziu 700 vídeos, esse mais de 500, eu só sofro da Maranata, então tem alguma coisa errada. Porque eu pago direitos autorais a todos os músicos. Tem vários vídeos meus que não é monetizado, a monetização vai direto lá para aquele produtor. Por exemplo, Dançando na Chuva, eu fiz a montagem, fui lá, coloquei, aí tinha lá que a monetização ia para fulano. Aí eu fui lá e coloquei no ar, porque eu deixo rodar. Eu não jogo logo o vídeo. Eu coloco o vídeo, aí você tem um sistema, que é o Content ID, que roda, né? E tem um outro que roda imagens. E eles vão ver se aquilo pertence a alguém. Se pertencer a outra, a pessoa vai receber. A Maranata, ela registra suas músicas junto ao Content ID. Quando ela vem colocar strike, ela está colocando strike em vídeos que eu sequer estava monetizado. Por exemplo, eu recebi um strike de novo naquela questão do Cristo Vem Me Buscar, que eu estou explicando como a Maranata fez. Eu estou mostrando toda a documentação, explicando a queda do canal da Maranata. Foi agora. E aí eu explico assim, gente, veja só o vídeo da Maranata. Eu pego a tela do computador e mostro lá o canal do YouTube da Maranata e eu pauso logo. Tá vendo? Agora veja aqui. E esse vídeo é um vídeo de 54 minutos. Sabe quem está recebendo toda a monetização? O Luiz de Carvalho. Por quê? Porque está registrado pela CD Baby. Ele registrou o fonograma. Aí a Maranata vem, que não registrou o fonograma, aplica em cima de um contrato. Aliás, de um contrato não. De uma permissão de uso que ela tem, de um fonograma que ela criou, sendo que esse fonograma não obedece àquilo que está na lei. E quando você cria um fonograma, olha só, você precisa registrar também o fonograma na Biblioteca Nacional. E quando você registra a Biblioteca Nacional, você precisa ali ingressar na Associação de Músicos e ali fazer o cadastro junto ao ECAD. Até porque 10% do valor vai para o ECAD, 5% para a Associação de Músicos. Isso em questão de patrimonial. No caso da Maranata, não é patrimonial. Oi? Você pode explicar para a gente, para quem não sabe, o que é um fonograma? O fonograma é o seguinte, não tem aquele videozinho que a Maranata faz, em que é só o som tocando? Uhum. Umas imagens e o som tocando. Tem aquele som tocando, não é uma obra musical. Você vai observar, você não tem ali uma orquestra, você tem sons, e a maioria deles plagiados, diga-se de passagem. Tem vários sons ali que são plagiados. A introdução, eles pegam a introdução, pegam o louvor tradicional, eles pegam a introdução de um lugar, aí isso se faz hoje por computador. Digitalmente você cria música. Você pega aquele som, lança no computador, você emenda com o outro, emenda com o outro, emenda com o outro, acabou, você fez a música. Então ela cria isso, plagiando, e é um plágio mal feito, mas até aí tudo bem, eu nem falo nada.
Até porque você não tem como provar muito bem isso. Mas assim, o que é que a lei diz? Não é só o fonograma, a obra musical, a música em si. Você precisa colocar lá a ficha técnica. Você precisa colocar, isso é direito moral, isso não é direito patrimonial. Você pode ter um contrato que for de cessão de direitos autorais. Deixar claro que a Maranata não tem esses contratos. Mas onde ela tem um contrato, como por exemplo, Jorgemar Madeira, não é? Ela tem um contrato de cessão de direitos autorais. Ela não tem do Sérgio Matos, ela não tem da irmã Elke, ela não tem. Mas onde ela tem contrato de direitos autorais, de cessão de direitos autorais, e no outro que ela tem de uso, ela tem a obrigação, em ambas as situações, de colocar o nome do músico, o nome do intérprete e a ficha técnica. Por quê? Porque isso aí é lei. Ela não pode. Ah, não, mas eu tenho um contrato de direitos autorais. A maioria dos casos eu falei que não tem. É mentira. Mas quando ela tem, ela precisa colocar, porque quando você faz um contrato de cessão de direitos autorais, você só transmite o direito patrimonial, você não transmite direito moral, porque direito moral é irrenunciável e inalienável, mesmo que esteja no contrato, não vale. A Maranata tem que colocar o nome do autor da música. E a Maranata esconde o nome do autor da música para dizer que é ela a autora da música. E aí, o que é que eu estou dizendo para o YouTube? YouTube, isso aí, se você não considerar que eu sou parte legítima para reclamar desse abuso da Maranata, então eu estou invocando o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, né? Já que o YouTube é um fornecedor de serviços e a Maranata é um produtor de conteúdo, eu estou exigindo a informação clara, concisa acerca daquilo que está sendo fornecido. Então, o que é que eu fiz? Eu aleguei, invoquei meu direito do consumidor, inclusive aqui na Justiça Alagoana, eu pedi e a juíza concedeu uma inversão não nos aprova. Agora cabe ao YouTube provar que aquilo ali está de acordo com a lei. E não eu ficar o tempo todo provando que não está. Porque você não precisa de jurisprudência de súmula, está muito claro. Se você pegar e entrar no Direito do Trono, Campbell, até outras igrejas evangélicas, você vai ver lá a ficha técnica. Tem a ficha técnica. E eu avisei isso a Maranata. Por que a Maranata? A Maranata já tinha sofrido 2 strikes antes de hoje. Ela poderia evitar a queda do canal. Eu falei. Mas eles querem insistir na mentira. Eles não querem dizer que o louvor Rejubila é de fulana de tal, para que as pessoas não saibam que fulana de tal saiu da Maranata. Ela não quer que a pessoa saiba que é o pastor de Israel de fulano de tal, porque fulano de tal não está mais na Maranata. Ela não quer que a pessoa saiba, por exemplo, que aquele outro louvor lá é um louvor tradicional. E o pior, mesmo os contratos, deixou claro já essa questão de direito do consumidor e deixou claro, né? Está bem explicadinho. Inclusive, eu vou ter um curso que eu vou estar lançando amanhã, um curso lá pela outra plataforma, que eu vou estar mergulhando nesses assuntos, mas uma área mais técnica mesmo, tá? Além de alguns outros conteúdos mais teológicos para aprofundamento, porque o YouTube já não estou mais aguentando trabalhar com o YouTube. Eu vou colocar no YouTube como esse trabalho de evangelização, mas eu não estou mais aguentando. É muito tenso. Você faz tudo certinho, exclui 200 vídeos, vem um cara e aplica um strike, e o YouTube manda para mim, eu me defendi, obviamente, tive o direito de defesa, o YouTube acatou a minha defesa, só que o que vai acontecer? A Maranata vai entrar na justiça, o juiz não vai conceder, como não concedeu dos outros, aqueles vídeos meus que foram removidos, o judiciário de Vila Velha não deu liminar a favor da Maranata. O que ocorre é que o YouTube aguarda o transitado de julgado. A Maranata vai arrastar isso até quando? Eu vou ficar sem o canal. Ela está usando essa brecha. Então, são artimanhas deles para tirar os nossos canais. Então, eu vou para outra plataforma. E no YouTube, vou manter o trabalho, vou. Mas saber que qualquer hora o canal pode cair, por quê? Não porque o YouTube vai agir, mas porque a Maranata vai agir. Entenda, eu não entrei na justiça contra a Maranata. A Maranata entrou na justiça contra o meu canal. Se o meu canal ficou fora do ar, foi porque a Maranata entrou na justiça. O do YouTube, eu não precisei entrar na justiça. O YouTube viu a ilegalidade. Agora, naturalmente, o YouTube possui uma banca de advocacia muito fraca mesmo. O que acontece? Quando a Maranata recorrer, entrar com a ação, o YouTube vai pensar assim, o canal da Maranata está desmonetizado. Todo o dinheiro da propaganda vem para a gente. Então, para o YouTube é mais lucrativo que o canal da Maranata volte. É questão comercial. Mas vai voltar, vão botar lá R$2.000 de multa para o YouTube pagar, como foi ali, ele pagar 2.000, mas ele vai ter um lucro muito maior. Não é? A Maranata, inclusive, ela compra curtidas. Eu tenho um print
em que aparece 218 visualizações e 5 mil curtidas. Isso é falso envolvimento, mas o YouTube não está nem aí para isso, porque a Maranata é desmonetizada. Então, todo o dinheiro dela agora vai para o YouTube. Então, ela já está desmonetizada. E o que é que ela vai alegar para o juiz? Olha, nós temos um trabalho de Libras, nós temos um trabalho com deficientes, nós temos nossos cultos. Só que não foi em cima disso a nossa denúncia. A nossa denúncia foi em cima do uso fraudulento de formulários, a primeira denúncia. A outra denúncia que nós fizemos foi, além do uso fraudulento para aplicar falsos strikes, foi por violação de direitos morais do autor, a ficha técnica. E a terceira questão é a questão do consumidor. É que eu já não coloquei mais a palavra procurador, porque quando eu coloquei, eles tentaram usar isso. Eu estava dizendo que era procurador do meu canal. Assim como Isaías era advogado da Maranata. Isaías não disse que era advogado da dona Irone, né, nem de fulano, nem de cicrano, ele disse que era advogado da Maranata. Então eu estou dizendo que sou procurador do meu canal. Está muito claro. Eu coloquei meu nome. Eu coloquei meu nome, meu endereço, e a Maranata não me colocou no polo passivo. Vem cá, se eu cometi falsidade ideológica, cadê a ação criminal? Aí fica com essa balela, o Josias toda hora fica com essa balela, meus irmãos, nós sabemos, aí começa com aquela dialética marxista. Eu tenho uma aula sobre isso, sobre a questão do marxismo cultural, como isso influenciou o meu pentecostal. Porque o meu pentecostal, a Maranata principalmente, a pregação da Maranata é a dialética. É o nós e eles. É Saul e Davi, não é? Sambalate. Eles querem nos destruir. Toda a pregação da Maranata não fala em Jesus, fala daqueles que saíram, daqueles que não estão no nosso meio, dos apóstatas, dos hereges, dos movimentos, das tradições, do não sei o que lá. Então, toda hora é um ataque. A pregação deles é uma dialética. Não sai dessa dialética. Eles não passam um minuto fora dessa dialética. A não ser quando eles vão contar uma experiência. Mas a parte bíblica é dialética pura. Dialética, e não é nem analogia, é anacronismo, porque eles pegam a realidade atual deles, eles pegam o texto bíblico, tiram do seu contexto histórico, eles não fazem analogia com o contexto atual, eles fazem o anacronismo. O anacronismo, o que acontece com o anacronismo? Analogia, você compara duas realidades diferentes, não é? Mas dentro de um campo de verdade, nas duas. Né? Você faz uma comparação entre aquilo que aconteceu no passado e aquilo que acontece no presente, mas dentro de um âmbito daquela verdade, naquela realidade antiga que você está ali vislumbrando e dentro da realidade atual. Então você pega uma verdade e compara com a outra verdade. Eu estou falando do ponto de vista do observador, não é? Do cientista enquanto observador. E ali você tem um método científico para que aquilo seja aplicado. Agora, quando você pega uma realidade e você transforma aquilo numa virtualidade, algo que não existe, você cria uma ficção e você traz para uma realidade que também não condiz com a história, não condiz com nada. Então você está cometendo anacronismo. Entendeu? E aí você. A Maranata ela tem um silogismo cíclico. É um falso silogismo. O que acontece? O que é a revelação? A revelação é a quinta medida. Mas como é que eu entendo a quinta medida? Se você estiver na revelação. Não, mas eu não entendi a revelação, porque você está fora da quinta medida. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. Entendeu? Aí começa, toda hora é analogia, toda é quimerismo. Aí começa, sabe? Pega uma coisa, começa a falar de medicina, começa. Aí a Bíblia vai se moldando aquela dialética do nós e eles. Por que você tem que ter quimerismo? Fazer o seguinte, olha, nós recebemos o sangue, eles não. Então toda hora é isso. Nós temos, eles não têm. Olha, tem salvação? Aí eles vão dizer que tem, para não dizer que aceita, né? Mas se passou pela obra e saiu, já não tem mais salvação, porque conheceu a revelação. Então, observe, a Bíblia, ela não é suficiente para Maranata. O que é a revelação? A revelação é a interpretação que Deus te dá das Escrituras. Em outras denominações, em outras seitas, eu tenho hoje uma entrevista com Josafá Agra, ex-CCB, que em outras seitas, você ainda sabe como andar, porque você tem uma revelação lá, que a gente sabe que é antibíblica, mas é meio que imutável. Na Adventista é imutável. Eu estava conversando com o irmão lá da ex-testemunho de Jeová, que criou a associação, ele disse, a Maranata é pior. Por quê? Porque lá você tem, digamos assim, coisas que são meio que imutáveis. Na Maranata você tem uma mutação.
Toda hora você tinha coisas que era revelação, não podia se envolver com política, aquilo era uma revelação. A gente não se envolve com político, aí depois se envolve com político, né? Não pode receber verba pública, agora pode. Não pode ir para as ruas gritar. Não sei se você lembra disso, que não podia, que era movimento, agora pode. Então, na Maranata, você vê lá que o Deus da Maranata, o Gedeuti, ele muda. Então, a pessoa que acostumou com uma coisa já não se acostuma de novo. E para ele é interessante que haja essa rotatividade, porque os mais antigos começam a ler Bíblia, e para ele não é interessante pessoas que começam a ler a Bíblia. Aí a gente vai ver que na Maranata todo mundo tem um prazo de validade. Você vê a pessoa hoje, pastor, pode ter certeza que há 5 anos já vai estar fora da Maranata, sequelado, destruído, frustrado, angustiada, com o casamento às vezes acabado, né? E a gente não pode fazer nada. O que a gente vai fazer é receber essas pessoas, né? E acolher e depois dar assistência. E quando elas abrirem os olhos, vai ver todo engano. Entendeu? E eu costumo dizer o seguinte: quem teve a doutrina? Os apóstolos, eles conviveram com Cristo. O único que não conviveu com Cristo foi Paulo. Mas aí o próprio Jesus apareceu para Paulo, porque é Jesus quem se revela. O Espírito Santo, a função dele hoje é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é estar trazendo uma revelação nova. Já foi revelado, o véu se rasgou. O próprio Jesus se revelou ressuscitado. Ele apareceu para os apóstolos. Ele se revelou. E a doutrina foi estabelecida, o cano está fechado. Aí vem a Maranata, não, porque tem a palavra revelada. Mas o que é a palavra revelada? Você só vai entender se você estiver na quinta medida. Você não vai entender. E o pior, que é essa dialética, né, marxista, né? Eles fazem a mesma coisa que o Dionísio fazia, né? Eles são jargões, a letra mata, aí tira de contexto, né? Não toqueis os meus ungidos, aí tira de contexto, né? Não roubarás o Senhor, aí a questão do diz, aí começa a tirar tudo de contexto, vai tirando tudo de contexto, e as pessoas da própria Maranata ficam, vem cá, por que isso aqui não tem simbolismo? Por que, por exemplo, o dízimo não tem um simbolismo? E por que isso aqui outro tem um simbolismo? Então, quando é que eles aplicam a alegoria e quando é que não aplicam? Então, eles vão aplicando. Aqui, quando falam em dízimo, aí eles dão uma interpretação restritiva do texto, que a gente chama, uma interpretação gramatical. Eles não dão interpretação histórica, sistemática, coisa não. Interpretação gramatical restritiva. Eles vão ao pé da letra. Aí, nessa hora, a letra não mata. A letra não mata. Né? Mas aí, a outras horas, não, meu irmão, isso aqui você tem que entender que isso aqui é uma revelação, um mistério. Agora já é um mistério. Então, assim, quando eles querem, eles modificam, e eles praticam muita dialética marxista. O nós e o eles, e os inimigos da obra. E nós temos, olha, eles pregam ódio. A Maranata é uma instituição que teria que ser fechada. E eu quero levar isso ao Ministério Público. Eu tenho um acervo enorme, creio que o pastor também tem, de falas que são assustadoras, que são discursos de ódio religioso. Por isso que eu falo, meu irmão, nós temos que formalizar esse CNPJ, ter nossas sedes espalhadas, porque eu posso chegar no Ministério Público aqui, conheço os promotores, são pessoas decentes, não são cristãos, mas são homens decentes, e alguns são cristãos, para dizer, olha só que absurdo, olha só o que eles estão fazendo, olha só quantos processos. Para que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, haja uma ação de investigação. Para que essas pessoas que chegam para nós, pastor, essas pessoas precisam chegar no Ministério Público, na polícia, é um agente social. Chegar ali um psicólogo do Ministério Público, daquela área de direitos humanos, ouvir a pessoa e saber o que a instituição fez na vida dessas pessoas. E quando começar a perceber que isso é recorrente, não é um caso isolado, né, o Ministério Público ingressar com as ações, porque isso gera danos para o erário, para o Estado. Além da questão do desvio de dízimo, que aí é a questão particular das pessoas, nós temos a questão das verbas públicas que não foram empregadas. Aí nós temos algo além disso, nós temos pessoas de auxílio-doença, qual da Maranata, pessoa que cometeu suicídio, outro recebendo pensão. Ou seja, você tem um custo para a Previdência e para a Seguridade Social. Você tem pessoas hoje que não arrumam emprego, que vivem de Bolsa Família, porque ela acha que tem que ficar 24 horas na Maranata, só pode ter um emprego se aquele emprego não chegar até 7 horas da noite, senão ela vai perder o culto. Então, olha só que situação. Aqui no Nordeste, então, a coisa é mais desastrosa pelas questões socioculturais, pelas questões socioeconômicas locais. Entendeu? Você tem um nível de dependência das pessoas. Eu fico triste porque eu sei que para algumas pessoas, a única coisa que elas têm é aquele local para ir, ela não tem dinheiro para ir para outro local. Eu compreendo isso, eu não sou uma pessoa fria, né? Mas eu sei que ali ela está sendo usada. Assim, eu não quero nem mais falar. Júnior,
E eu entendi. Eu escutei, eu tomei conhecimento dessa notícia por meio de um áudio que você encaminhou no grupo, né, SPG, judicial, né? E aí ali você estava explicando, parece, se o canal. Da outra vez o canal voltou porque houve uma ação na justiça, e desta vez pode acontecer a mesma coisa? O que você teria a dizer? Não, o que acontece é que a Maranata ela vai ingressar, ela vai alegar que está presente em mais de 200 países do mundo, ela vai alegar que ela é resultado de uma profecia lá em Joel, que derramará do Espírito sobre toda a carne, que ela existe em todos os estados, que ela tem não sei quantos milhares de membros, que ela tem um trabalho social, que ela é uma instituição beneficente, que ela ajuda a sociedade, e que um maluco, uma pessoa, um criminoso, não é? Cometeu falsidade ideológica e foi lá, aplicou falsos strikes, e, em outras palavras, como o YouTube é uma plataforma também muito vulnerável, que aceita qualquer tipo de argumento, o YouTube resolveu derrubar. No meu caso, o YouTube não derrubou, só quando eles foram para a justiça. Mas no caso deles, derruba, entendeu? Aí eles vão para a justiça, o YouTube vai ter duas opções. Ou devolve o canal e lucra, e paga só 2 mil lá de custa, ou fica brigando com eles, gasta com advogados terceirizados e ainda perde a receita. Então, para o YouTube é mais viável a devolução do canal. Isso não vai ser uma ação de Deus, isso vai ser uma ação de quem gosta de dinheiro, de mamon, né? Pede de Manon, que é o Deus do dinheiro, vai ser uma ação dele. Vai ser uma ação de Deus, a eternidade não está preocupado com canais de YouTube, nem com o meu, nem com o seu, nem com o da Maranata. Né? A preocupação do Espírito Santo é com alma, é com vida. A gente está aqui fazendo, falando, né? Mas nós não somos seres espiritualizados acima de todos, não, somos homens falhos. Estamos fazendo aquilo pelo qual nós cremos ser, né, o correto, o justo, que é uma obrigação nossa. Entendeu? Agora, o canal vai voltar? Depende. O juiz de primeiro grau, da outra vez, não deu a liminar. Aí um desembargador deu a liminar, foi o mesmo desembargador, inclusive, relator que disse que você não tem não cometeu nenhuma violação. O que acontece? Ele concedeu, que eu achei estranha a decisão, porque quando ele concedeu, depois a Maranata, tem mais um vídeo retirado, vai recorrer a ele, e ele dá uma palavra dura, ele dá um despacho duro com a nossa Maranata. Então, assim, era um pouco diferente, eram dois tempos diferentes. Claro, o desembargador teve pouco tempo para avaliar, a gente sabe disso, era um liminar. Então, quando ele avaliou, eu creio que ele avaliou uma instituição beneficente e tal, e mandou voltar, entendeu? Porque, quer queira que não, é uma igreja, usou o nome de Jesus. Então, a princípio, né, você vislumbra assim, uma fumaça de que. Mas a multa de 100 mil foi excessivamente alta para o YouTube e até para as próprias decisões do desembargador. Mas eu falo isso com todo respeito. Né? Eu me irritei, eu cheguei depois, fiz uma retratação, pedi perdão, disse que a gente estava vivendo um momento de grave crise, né? De grave crise de, digamos assim, de credibilidade, né? Porque eu acho que o que fez mais a gente não acreditar no judiciário é o fato do Gideon estar solto. Acho que isso é que faz com que a gente tenha uma descrença nas instituições, né? Quando você vê o Lewandowski, né? Soltar o Gideon depois da prisão dele, da prisão daqueles membros terem sido, né? Determinados por juiz singular, você vê o segundo grau, né, você vê o STJ, aí você vê o Lewandowski que vai lá, manda soltar, poxa, será que um de nós conseguiria, por bem menos, um eliminar do Lewandowski, né? O que será que o advogado, ex-presidente da OAB lá, né, recebeu para isso? Né? Quer dizer, aí a gente vive num país que a gente acaba, em alguns momentos, ultrapassando um pouco por emoção. A gente não faz isso de maneira pensada, calculista, não. Momentos de emoção eu falei e depois fui lá e me retratei, pedi perdão. Acho que não há demérito nenhum em pedir perdão. Não porque eu estava com medo de algo, não. Não tenho medo de processo, nem de juiz, nem nada. Eu passei 5 anos em programa de proteção, porque denunciei desembargador, juiz, promotor, denunciei tudo. Investiguei, botei tudo. E foi tudo afastado. Mas porque a minha consciência me cobrou de que eu estava errado. O despacho depois dele mostrava que é uma pessoa séria. Então o que acontece? A Barata vai entrar, ela não vai me colocar no polo passivo, porque se ela me colocar, eu vou apontar lá.
Mas uma hora o YouTube já está recebendo mais informações, porque eu mesmo ingressei contra o YouTube e já estou começando a mostrar para o YouTube. Então já está vendo as audiências, o YouTube já vai entender. Porque, olha bem, eu não pretendo ficar muito nessa guerra de YouTube, eu vou para uma outra plataforma, eu vou permanecer mantendo o canal, mas eu preciso de uma outra, algo que eu trabalhe profissionalmente, não mais artesanal, e que aquilo possa me dar condições de enfrentar esses processos. Senão eles vão me silenciar com excesso de processos, né? Então o que acontece? O YouTube é o seguinte, para Maranata, basta pegar os louvores, colocar a ficha técnica, colocar o nome do autor, tá, o fonograma, tudo direitinho, né? Outra coisa, contratos, tem um contrato que foi feito num cartório de NIS, que eles colocam aqui, que não tem validade. Contrato tem que ser oneroso. A Maranata tem que pagar os autores da música. Porque a lei estabelece que o contrato é oneroso. A lei não estabelece contrato assim, que não seja oneroso. Um dos requisitos é a onerosidade do contrato. Se não estabelece lá o valor, então aplica-se a lei. A lei já estabelece o valor que é aplicado. O contrato de cessão de direitos autorais, ele vai estipular um valor que seja maior do que aquele mínimo que já está estabelecido em lei. Eu vou ter que chegar o quê? Invocar a Ordem dos Músicos do Brasil para mostrar o que está acontecendo? Não, mas é porque minha música só ficou conhecida graças a Maranata. A Maranata está lucrando em cima da sua música. Pessoas se converteram. Aliás, o maior bem que a Maranata tem são as músicas. Todos nós, invariavelmente, nos apaixonávamos pelas músicas da Maranata, que não é dela. Porque não era pela pregação de Gideotim, pelo amor de Deus. Todo mundo dormia no Manaí naquela hora, todo mundo saía, inventava, ia beber uma água, ia comprar o lanche, ia comer escondido no alojamento, fingia que estava passando mal. Um monte de gente fazia isso, pelo menos aqui em Maceió, o povo não aguentava ouvir o Gideotim, né? O pessoal gostava do Anchieta, né? E alguns gostavam do Daniel Moreira. Tinha gente que gostava do Daniel Moreira quando ele gritava: "O Senhor, não sei o quê! O Senhor, não sei o quê!" Aí tem gente que gostava, entendeu? Mas o Anchieta que todo mundo mais gostava. Agora, o Gideotim, o pessoal aqui não suportava, não suporta. No dia que o pastor dizia assim: "Não, hoje não vai ter satélite." É o pastor local que vai pregar, a igreja vai dizer: "Ah, graças a Deus." Era, porque ninguém entendia nada de nada, né? Não entendia nada de nada. Agora, olha só, o canal vai voltar? Eu creio que vai. Porque para o YouTube não é viável economicamente ficar brigando com a Maranata. É mais viável brigar comigo. Eu não gero tanto recurso como a Maranata e eu ainda sou monetizado. Apesar de ser muito pouco, o YouTube ganhar bem mais, mas eu sou monetizado. Apesar que o YouTube não recorreu. O Sola Gratia voltou, esse canal que eu tenho, que já tinha sido derrubado, né, pro negócio de Jim Jones, lembra? Voltou, né? Então, assim, dos 5 canais que eu tenho, 3 estão, né, e 2 não estão. E esses 2 que não estão, eu esperei terminar lá, esperei tudo para pegar o apanhado de tudo e ingressar. Aí ingressamos, né? Aí houve a conciliação, quer dizer, então as coisas estão andando, o YouTube está começando a ter conhecimento. Agora, a Maranata, se ela continuar com esse procedimento de violação de direitos autorais, morais, que está coligado ao direito do consumidor, porque eu sou um consumidor, a população é consumidora, né? A fábrica de biscoito cedeu aqui os direitos dela. Tá certo, cedeu. Mas você está usando uma marca sua. E por lei, essa marca, essa embalagem não pode ter o seu nome, tem que ter o nome lá, porque a lei exige isso. Então, se eu estou pegando um produto oferecido pela Maranata, eu preciso ter as especificações de acordo com a lei. Seja no TCC, você tem que seguir as regras da ABNT, no mestrado, não é? Você tem um Inmetro, você tem a Lei de Direitos Autorais que estabelece os parâmetros para você colocar uma música. A Maranata não vai cumprir isso, todo mundo cumpre isso, só a Maranata não vai cumprir isso? Eu já disse, já avisei, eu já dei aula, o Isaías já viu. Ele acompanha o canal. Tem lá um fake dele lá que fica falando da minha doença. Então, o que acontece? Eles precisam cumprir a lei. Eles poderiam ter feito isso. O canal caiu pela soberba deles. Bastava eles chegarem e colocar a ficha técnica. Eles poderiam, sabe o que eles poderiam ter feito? O YouTube deu a eles um prazo para eles retirarem a denúncia contra mim. O YouTube disse assim: olha, você pode desistir dessa denúncia, tal, tal, tal.
porque eles colocam sob investigação. A Maranata não desiste da denúncia, ela persevera na mentira, ela persevera no engano, ela está se afundando por ela mesma. Ela está se afundando por ela mesma. A irracionalidade tomou conta. Se, por exemplo, hoje mudasse o presidente, colocasse outro, e o novo presidente dissesse, pessoal, nós vamos aqui orar, nós vamos aqui orar por um aperfeiçoamento doutrinário, mesmo que fosse uma enrolação, mas se ele sentasse, isso aqui, nós vamos aqui, vamos colocar isso aqui, dizer que isso aqui é uso e costume. A IEM fez isso. Não, que é o clamor? Não, o clamor é uso e costume, é um costume, mas a oração é pelo nome de Jesus, tal. Aí pronto, transforma aquele uso e costume, deixa de ser doutrina, vai modificando, diz que Deus deu um novo entendimento, usa aquele texto, transformar pela renovação da vossa mente. Aquele povo é tão apegado, tão idólatra de forma denominacional, que eles vão aceitar. E para de perseguir quem está fora. Esquece a gente. Para de falar de quem saiu. Uma igreja com tanto louvor bonito, de graça, né? Tanta música bonita, que é uma música mais bonita do que Bodas do Cordeiro, belíssima. Ah, não, é da Maranata, eu não vou ver. Não vou. É a Bíblia cantada, ou não é? Você pega a Bíblia ali, está sendo cantada. Eu não tenho nenhum trauma. Ai, eu não consigo ver uma música da Maranata que eu passo mal. Tem irmãos que eu sei, mas eu não tenho trauma. Agora, né, hoje prefiro ouvir assim, por outras pessoas cantando, né, em outras denominações, tal. Eu gosto de louvores. Eu gosto, inclusive, dos louvores mais antigos, o Grupo Logos, o Grupo Elo, né? Eu gosto do grupo antigo, o Sândalo, tem aquele outro, o Time Vencedores por Cristo, o Guilherme Quer, tem um outro lá, tô fazendo até propaganda aqui, né? Tem aquele que você colocou, tem um Azaf LP. Borba. Azaf Borba, eu gosto muito do Azaf Borba. Aquele que você colocou tem um LP, aquele que você colocou no canal. Você perguntou. Eu tenho LP, eu tô esquecido o nome daquele LP. Não é o Sândalo, não. É um que o pastor Solo colocou. Mensagem. Oi? Mensagem. Não é esse, não. Você colocou um que eu tenho um LP dele, que tem louvores belíssimos. Não é? Louvores são antigos. Louvor belo são louvores antigos, que eram louvores bibliocêntricos. Já você pega a Bíblia e canta. A Maranata, inclusive, tem louvores belíssimos de cantares. Você pega cantares e cantar cantares, é uma bênção. Né? Quando a gente vê esses evangélicos aí com um sertanejo misturado com um monte de coisa que só fala que a gente vai. Essa teologia do coach, né? Que você vai crescer, tal, tal, tal. A Maranata não tem a teologia do coach, nem tem a teologia da prosperidade, ela tem uma teologia pior. Ela tem um terrorismo espiritual, ela tem a teologia do medo. E essa teologia do medo é muito pior do que o coach, porque o coach não está gerando nada para a alma, mas está mudando a autoestima da pessoa, né? Já a teologia do medo da Maranata, não, ela gera depressão, pânico, doença, não é verdade? Né? Aquelas frases assim, de efeito, né, que os teólogos do coach, né, costumam fazer. Você é especial para Deus, você é o centro das atenções de Deus, né? Como se cada um de nós fôssemos um microdeus, né? Uma coisa assim. Deus nos ama, meus irmãos, Deus é amor, mas Ele nos ama pela sua infinita misericórdia, não há nada de especial em nós. Nós caímos, nós somos filhos de Adão. A gente fala uma coisa hoje, daqui a meia hora já fala uma besteira, né? Que nem Pedro falou ali, tu és do Cristo, servo de Deus vivo. Ai, não foi carne nem sangue que revelou para o seu Pai que está no céu. Aí Pedro fala assim, não, ninguém vai te matar, Senhor. Aí diz assim, para trás de mim, Satanás. Aí a gente é assim, quantas vezes eu pego e falo uma benção, depois eu falo uma bobagem aqui no canal, aí de repente, irmão, você pegou pesado, tá? Eu vou lá e tiro o vídeo do ar e peço desculpa. Nós somos assim, nós somos filhos, nós erramos, nós somos falhos, pecadores, não há glória nenhuma em nós. Nenhuma. O problema é quando o homem quer glória para si. Aí tem a teologia do coach. Na Maranata é pior. Porque você tem uma personalidade chamada Gedeuti, não é? Que, misericórdia, são anos e anos de mentira e de engano. E eu peço a Deus, né, eu vi um debate de alguns irmãos, dizendo, tem que orar pelo Gedeuti. Não, tem que orar por ele, não. Nós temos que orar por ele. O Senhor manda que nós devemos orar por todos os homens. Nós temos que orar por ele, sim. Nós temos que orar para que ele se converta, porque o Gedeuti nunca foi convertido. Eu não sei o que o pai dele ensinou a ele, não sei o que botaram esse nome nele,
que é um nome ligado a sacrifício, a Gilda, a um monte de coisa lá de maçonaria, mas ele, existe oportunidade de salvação nele. Eu não desejo ver esse homem, nem a família dele destruída, não. Não desejo. O que eu desejo é que a destruição que ele provoca acabe. Eu não quero jeito de destruído. Eu quero que a destruição que ele está provocando na vida de centenas de milhares de pessoas acabe. A minha guerra não é contra ele, é contra o discurso que contamina, que destrói pessoas. Não tenho nenhuma intenção que ele, me perdoe. Não! Só pare de fazer mal às pessoas. Ou então faça só quem está lá. Mas deixa as pessoas que estão vindo se refugiar aqui conosco, pelo menos se expressar, conversar, desabafar. Você tem que você está no grupo fechado, as pessoas são processadas porque postam algo no grupo fechado do Facebook. Por causa de um comentário, uma pessoa que durante 10, 15 anos serviu lá dentro, dizimando e trabalhando gratuitamente como escravo, e por causa de uma palavra, essa pessoa ainda ser processada, em um momento, sabe lá, de angústia, de problema psicológico, por uma instituição que se diz ser cristã. Júnior, bom, já estamos aqui já com 1h10. Esse vídeo eu não vou nem editar, não. Eu vou ver se eu consigo, porque hoje deu uma chuva aqui e a minha internet simplesmente caiu. Eu estou funcionando aqui no 4G. Então, se eu for baixar esse vídeo para poder editar, provavelmente eu não consigo colocar hoje. Eu vou tentar ver se pego lá do próprio YouTube e já jogo diretamente sem edição. Tá, joia? Eu agradeço demais aí essa sua explicação. São coisas que realmente eu não entendo, não sabia o que estava acontecendo, então isso é bem útil, é bem informativo. Eu gostaria que depois você me enviasse o link dessa nova plataforma que você vai usar para eu colocar na descrição deste vídeo. Não só esse link, mas mande para mim os links todos que sejam interessantes, dessas aulas que você está dando. Mande para eu colocar na descrição deste vídeo, porque certamente muitas pessoas vão poder, agora, ouvindo você falar, claro, desperta muita curiosidade, é notório que você tem muito conhecimento, você tem muita informação, então, isso eu já tinha percebido isso desde o começo, né? Tivemos um começo bem atribulado, mas eu sempre soube que você é uma pessoa que tem competência, que tem muito a contribuir neste trabalho de conscientização das pessoas, e eu deixo aqui os meus parabéns a você, e também os parabéns até pela humildade de quando você, às vezes, percebe que você extrapolou, você se arrepende, você pede perdão, e eu acredito que isso realmente é cristianismo. Nós não somos perfeitos, eu também perco a minha paciência, não consigo aparentar uma coisa quando não sou, então se eu estou triste, se eu estou alegre, eu estou alegre, a gente não consigo, né? É porque a gente não consegue mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu vejo o Josias com aquela carinha, ele alegre, né, dando notícia e tudo, eu não consigo fazer isso. Se no dia que o meu canal caiu e eu vim dar notícia, eu estava triste com a situação, porque me entristece, eu não consigo ficar, Deus abençoou, eu não consigo. Então, assim, e eu percebo isso, a gente precisa ser um pouquinho mais natural, ser mais aquilo que somos, e não viver de uma capa de religiosidade. Você tem que parecer que está bem, você tem que parecer que vamos dizer assim, uma pessoa forte. Não, nós somos humanos e erramos também, e eu vejo isso em você. Já desde que o início que eu te acompanho, você às vezes vai, solta, sobe o verbo lá, e daqui a pouco volta e vem, explica. Eu admiro muito isso. Recebi também já diversas pessoas me falando dessa sua qualidade, essa sua facilidade que você tem de comunicar com as pessoas. E eu entendo e reconheço que tem coisas que tem que ser você explicando mesmo. Eu conseguiria explicar da forma que você explica, desta forma tranquila e que faz as pessoas entenderem. Eu acho isso realmente muito bacana, e eu torço mesmo oro, né, para que Deus te abençoe cada vez mais neste trabalho, te dê muita saúde, que aumente cada vez mais o seu conhecimento, o seu alcance. Isso realmente vai ser muito importante. Então, eu acho que entendi a questão desses louvores. O canal caiu por conta desse negócio de louvores. Eu recebi agora recentemente um áudio
quer dizer, me repassaram, né? O áudio é de uma senhora que parece que ela é a autora do hino lá. Eu esqueci o nome, Rejubila, né? Rejubila. Então, essa senhora, ela estava relatando que, aliás, ela estava até ressentida, porque a história que eles apresentaram sobre o hino na internet, ou no canal, não é a história real, né? Então, a pessoa que escreveu o hino, ela diz, olha, falaram que eu saí da lama, eu não sei que lama que é essa. Então, quer dizer, as coisas, elas não são muito honestas ao meu ponto de ver, né? Ao meu modo de ver, elas não são honestas. As pessoas, elas têm que ter um pouquinho mais de responsabilidade com as informações, dizer o que é, não ficar tentando dourar a pílula, tentar fazer as coisas parecer aquilo que não são. Então, e o que eu acho assim bem estranho, Júnior, é o seguinte: a pessoa, ela diz, hoje, por exemplo, eu fui colocar um louvorzinho lá para minha reunião que eu faço. Aí eu quis colocar um louvor que é da harpa cristã. E eu encontrei este louvor cantado pela Rebeca, não sei se é Rebeca Storck. Rebeca, da série. Aí eu encontrei este louvor cantado por ela. Eu falei assim, acho que eu vou colocar, eu costumo colocar no YouTube, porque eu consigo fazer lá pelo Google Meet, né? Mas eu coloco no YouTube para poder conseguir transmitir. Aí, quando eu peguei essa música que ela canta, que é uma música da harpa, eu vi que a música está lá também, a mesma música está lá para a Igreja Maranata. Aí eu pensei, bom, não vou poder usar a música, né? Porque, de repente, se tivesse alguma monetização, iria para a Rebeca, não é o caso. Ou a Maranata iria entrar com ação contra você, porque... Não, se a Maranata pedisse o dinheiro, tudo bem, né? Se ela pudesse pedir o dinheiro, também ela não pode. Porque outra pessoa já está recebendo uma monetização. Mas a questão que ela quer é uma firulinha para derrubar o canal. Isso. Aí, o que acontece? Eu deixei de usar a música, muito bem cantada, eu nem conhecia essa moça, essa cantora, ela cantou muito bem, ficou muito bonita esse louvor, este hino, na verdade. Mas aí eu falei, não vou poder usar, porque senão depois a Maranata vai usar isso para derrubar o meu canal. Então, vocês vejam a que ponto que chegamos. Eu creio que nem a Rebeca sabe que usaram isso. Por quê? Porque a Maranata, o que acontece? Quando você tem uma distribuidora digital, nós estamos aqui com empresa para isso já, para fazer isso, para quem quiser. Então, o que acontece? Nós já temos uma empresa aqui para isso. Então, o que acontece? Para a gente fazer o trabalho, primeiro, quando é um louvor tradicional, louvor de autoria desconhecida, louvor, ou então músicas com 70 anos, depois de 70 anos, acaba o direito autoral, tá? Você não comercializa mais, obras que já têm mais de 70 anos. Então, por exemplo, o que é que se faz? Você primeiro, a pessoa vai cantar, você vai registrar na Biblioteca Nacional, paga só R$20, você pode registrar até vários. Você vai registrar aquele fonograma, você vai explicar que aquilo ali tem um autor desconhecido ou um autor como Martinho Lutero, um autor que já não recebe direitos autorais. E você vai mostrar a música de quem é também e o intérprete. E quem participa daquela interpretação, quem são os instrumentistas, então, tem que ter isso. Você coloca aquela ficha técnica, você registra. Daquilo ali, você vai numa associação de músicos, se filia. Depois dali, você vai no ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, inicia o processo, conclui, não é como a Maranata faz, que dá entrada e não conclui nada e depois sai jogando, a gente tem registro, a gente é dono, a gente é isso. Não é assim. Entendeu? Até porque quem repassou para a Maranata tem que ter feito tudo isso antes de fazer o contrato de cessão para a Maranata. Por isso estou dizendo, todos esses contratos não têm validade nenhuma, porque, por exemplo, a irmã do Cristo vem me buscar, passou para a Maranata. Então, ela primeiro tinha que fazer a Biblioteca Nacional o nome dela, depois associar, entrar na associação de músicos, cadastrar no ECAD, e depois ela ia lá, fazia o contrato de cessão de direitos autorais, aí a Maranata passava a fazer o uso. E ali foi tudo ao contrário. Começou, né? Então você pegou uma música de autoria desconhecida, qualquer pessoa diz que ela é a dona daquela música, faz um contrato, um cartório de início e a Maranata passa a ser dona. É isso que está acontecendo. E o mesmo louvor que a Maranata diz que ser dona, a CCB diz que ela é a dona. E hoje eu e Josafá, nós vamos trocar figurinhas sobre isso. Né? Vai ser a competição para saber quem é mais seita. A gente já estava até rindo, porque a CCB diz que ela é a revelada, que não tem mais outra.
Mas a Maranata diz que ela que é revelada, que não tem mais outra. Entendeu? Então hoje vai ter uma competição lá, uma luta para saber quem é mais seita do que quem. Né? Eu até falei com o Palhaço Cristão, fiz até uma sátira do Palhaço Cristão sendo agredido, né? Eu fiz lá no canal, conversei com ele, né? Que é ex-universal. E assim, eu ouvi esse testemunho de Jeová, olha, a Maranata é pior. Da CCB eu não ouvi isso, não. Né? Quem sabe eu escuto, a Maranata é pior. A gente tá numa guerra para saber quem é pior, misericórdia. Eu estou falando assim só para minimizar, que o assunto é sério. Mas isso aí da Rebeca, eu acho que ela nem sabe. Por quê? Porque todo intérprete tem que receber. Uhum. A Rebeca está recebendo? O que acontece é que o rapaz que criou o site Inologia Cristã é o mesmo rapaz que entrou em contato lá com Luiz de Carvalho, na época, para fazer aquela situação. Mentiu lá para o Luiz de Carvalho. Mentiu para o Luiz de Carvalho. Né? Eu acho que o Luiz de Carvalho deveria pedir perdão em público. Se não pediu, é um problema dele também. Eu não vou entrar nesse mérito. Aí o que acontece? É o mesmo que assina lá, né? Aparece lá a assinatura do Daniel Moreira, a assinatura dele, o contrato no cartório de Diniz, aí pega esses contratos, bota na Biblioteca Nacional, paga R$ 20, é só isso. Isso não gera direitos autorais. Aí depois disso, eles vão lá, dão entrada no ECAD e acabou-se, nem conclui, nem termina o processo. E nem paga o ECAD, não paga a Associação de Músicos, não paga os intérpretes, não paga ninguém, aí vai uma distribuidora digital e lança o fonograma. É isso que está acontecendo. Mas, E a Júnior, distribuidora digital que eles estão fazendo, eles estão ganhando dinheiro em plataformas de stream. E o detalhe, o contrato de cessão de direitos autorais, por lei, só tem validade no Brasil. E essas plataformas são internacionais. Então, assim, vou ter um curso completo nessa área, lá pelo Kiwi Fi, né? Não só a questão das aulas, como também o suporte para esses músicos, para quem quer, de fato, até um suporte jurídico. E com relação a quem usa, né, o serviço de plataforma, como consumidor, que no meu caso eu me coloquei como consumidor. O nome é esse, não botei mais procurador, não, botei consumidor de serviço do YouTube. Nos requerimentos está escrito isso. Invoquei o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, de que todos nós temos direito a todas as informações claras acerca daquilo que está sendo oferecido. E a Maranata não está cumprindo isso. Então, creio que no caso da Rebeca, ela não sabe que a Maranata está ganhando dinheiro e que ela, como intérprete, tinha direito a uma porcentagem desse fonograma que provavelmente jogaram a distribuidora digital, mas não fizeram o cadastro aqui. Aí cabe, sim, uma denúncia junto a um instituto internacional, tem uma sigla lá, que aí eles verificam isso e retiram essa monetização da Maranata ao perceber que é uma violação. Mas isso aí tem que ir na justiça mesmo. Pois Só é, a justiça para poder ser isso. Onde eu queria chegar e o que me entristece, eu acho que toda pessoa que trabalha, ela deve receber. Se ela fez alguma coisa, se é um artista, se escreveu uma música, se escreveu uma melodia, todas essas pessoas, mesmo que estejam trabalhando com um material cristão, evangélico, religioso qualquer, ou se é uma mensagem, se é um ensino, se é um estudo, tanto que faculdades teológicas, os professores estão ali trabalhando, ensinando a palavra de Deus e eles recebem. E eu acho que todas as pessoas que trabalham, elas devem receber, ainda que o material seja um material religioso. A minha tristeza é a seguinte, é a pessoa dizer que, olha, um anjo, né, veio aqui e me entregou uma letra. E aí depois querer cobrar ou querer derrubar o canal dos outros com essa música que anjo que é esse? Se for um anjo de Deus, Deus não faria isso, porque se um anjo de Deus entregou uma música para alguém, então isto é uma coisa de graça recebeste, de graças dai. Um anjo deu, então isso é para todo mundo, não poderia ter ninguém nem pedindo direitos autorais de uma coisa que diz que foi Deus que deu. Então, eu fico triste de ver, por exemplo, a pessoa contar uma história lá na internet, diz, olha, um anjo veio aqui e trouxe uma letra, depois revelou uma melodia, aí depois coloca lá e vai cobrar. Uai, não foi Deus que deu? Se ela dissesse assim, não, isso aqui foi o seguinte, eu, com a inspiração e a comunhão que eu tenho com Deus, eu escrevi, eu compus. Aí você tem o direito à composição, porque você trabalhou, você colocou o seu talento ali. Agora, quando a pessoa diz que recebeu de Deus, a letra veio de Deus, como que pode uma coisa? Então, eu só posso chegar à seguinte conclusão, esse anjo não é de Deus. Não é. É um anjo que vai usar essa música depois para ficar derrubando o canal dos outros? E se a gente lembrar, que tipo de anjo era o adversário?
Um anjo caído, né? Lúcifer. Mas, enfim. E muitos deles trabalhavam com música, né? Na eternidade, né? Naquele plano, né? Pois é, eu fico triste com isso, e hoje a gente não pode usar uma música, é uma coisa que foi inspirada por Deus, enfim. Mas, Júnior, já avançamos bem aqui, mais uma vez eu agradeço, desejo muito sucesso a você, que o seu trabalho possa prosperar muito, envie o link, inclusive, da entrevista com o Josafá, para eu colocar neste vídeo, para deixar neste vídeo os links, para que as pessoas possam ter acesso ao seu trabalho, o trabalho que você está fazendo, que é um trabalho justo, é um trabalho digno, é um trabalho honesto, é um trabalho informativo, e eu creio que as pessoas precisam ter conhecimento desse trabalho que você está fazendo. Então, nós vamos manter todo o trabalho no YouTube, né, no Instagram, todo o trabalho gratuito vamos manter. O que o Wi-Fi será um trabalho mais profissional para quem quer se aprofundar, entendeu? Até porque há um custo. Tem gente diz assim, cadê a referência bibliográfica? Não, você vai ter referência, agora vai lá na plataforma, porque eu já não tenho mais condições de ficar me exaurindo, porque eu estou passando sábado, domingo, feriado, já não tem mais horário, entendeu? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, vai ter uma plataforma que eu vou me proteger, porque eu vou saber quem são os membros, eu vou poder retirar os membros, vou poder me reunir, vou poder criar sala, bate-papo virtual, conversar, tirar as dúvidas. Então, eu vou me aprofundar ali com algumas pessoas. Mas o trabalho gratuito ele vai permanecer. A gente não cobra para orar pelas pessoas. A gente não cobra para dar uma palavra às pessoas. A gente vai levar trabalho técnico. A gente vai levar conhecimento técnico, que não vai transformar ninguém numa pessoa mais espiritual ou melhor. A teologia não tem essa função de deixar ninguém mais espiritual, nem de salvar ninguém. Não tem essa função. É um mero conhecimento humano como de outras ciências. Conhecimento, só isso. E quer se aprofundar, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer. Aí, vai lá, vai ter diversos cursos, até porque é um trabalho profissional. O trabalho que vai ser feito lá é profissional. Não é esse trabalho artesanal que eu faço no YouTube, que eu busquei melhorar, mas é um trabalho ainda artesanal. Lá vai ser algo profissional. Tanto é que lá um irmão da área de marketing, não é só eu, não é só a Samira, mas já tem outro irmão. Então, já estamos formando aqui uma equipe para isso, né? Lá vai ter um suporte de atendimento às pessoas, né? Vai ter cursos que você vai comprar, tem cursos que serão vitalícios, a pessoa vai ter todo o material, vai ter o áudio, vai ter o vídeo, vai ter o material por escrito, vai ter em PDF, vai ter todo o material disponível. O que não dá mais é para eu ficar num ambiente que toda hora eu estou falando da minha doença, meus filhos estão sendo atingidos, estão vendo minha ameaça de morte, a minha esposa acaba ouvindo tudo isso, e coisas que estão afetando a família. Então, vou permanecer com esse trabalho? Vou, mas eu não posso me aprofundar muito aqui, porque de repente, derrubam tudo, né? Então, vai ter que equilibrar as coisas, equacionar as coisas. E no Instagram, né? Vou trabalhar mais com o Instagram, porque o Instagram não derruba. Então, pelo menos 6 horas da manhã, aquele culto matinal tá fazendo no Instagram. Tá ok. Deixa para a gente, então, me envia os links de todo este trabalho que eu vou colocar na descrição deste vídeo. Okay. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, a gentileza, esse tempo que você está disponibilizando para a gente. Eu sei que você também está muito ocupado, tem outra entrevista que você vai dar ainda hoje, mas aqui... 6h30. Exatamente. Mande também o link para nós, tá bom? Que Deus abençoe, agradeço também a todos os que nos acompanharam até aqui. Se você tem realmente interesse de que o conteúdo destes canais eles possam alcançar outras pessoas, ajude compartilhando, ajude divulgando na sua rede social, porque isso pode fazer com que esta mensagem ou as informações que nós prestamos cheguem a outras pessoas que muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo. Então, agradeço a todos, agradeço a você, Júnior, que Deus abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Fica com Deus, Júnior. Muito obrigado.